Seja bem-vindo a mais um corte limitado. Vamos aí, Mas temos é o livros. seguinte, trouxe esse livro aqui, A Semente do Mal. Aí já não é né? presente inútil, aí já é Não, útil isso porque aqui eu vou já ler. é útil, pra você ler e tal. É o livro A Locomotiva, né? O livro de ponta da série Filho do Fogo, que são 7 livros. Caramba, Né? esse é o 7 primeiro? livros. Esse é o primeiro, são 7. Cara, o número 7, ele é um número sagrado, né? É um número... É considerado o número perfeito, né? É? Pela Cabalá judaica, tudo, eles consideram o número perfeito, mesmo porque Deus ele fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, então esse 7 tem toda essa conotação. Mas o seu foi coincidência ou você Não, foi programou? coincidência. Ah, não, não. fui escrevendo, aí acabou no 7, acabou. Ah, tá. E Né? eu achando que era uma coisa cabalística. Não, nada de foi só cabalística aí, coincidência. não, com coincidência, Tá. né? Tem esse aqui que é o Quilaim. Quilaim é uma outra obra literária. Esse aí é uma trilogia, Quilaim, Nefilim e Icarim, né? E aí eu peguei um satanista legítimo, verdadeiro, e trouxe um duelo aí com uma cristã legítima, verdadeira também. Eles Duelo acabam em- se apaixonando. Ah, achei que era treta, É. eles não tretam. Não, eles não tretam, eles são de boa, né? Um tenta converter o outro para pro seu Pro lado, seu lado. né? Mas satanista, você entrevistou um satanista pra fazer isso? É, eu não precisei disso, né? Eu já fui satanista. Então, Olha então, só, assim, você usou da eu própria experiência. joguei aí a doutrina satânica, eu tô protegido com a blindagem da Mas você ficção. foi satanista Nutella ou foi o raiz? Nutella? Não, fui satanista. Raiz mesmo? É, raiz. É? Né? Tem a alta magia, existe, Caramba, né? vamos falar sobre isso aí. Eu achei Vamos que falar você sobre tinha só dado uma passeada nesse lance do satanismo, mas eu não sabia que Não, tinha não, sido. infelizmente fui Caramba. bem a fundo e Deus me libertou na hora certa. Pô, que bom, cara. Né? E esse aqui é a história de Mitre pela Planeta, vai ser lançado também agora pela Novo Século. Então, mas eu tô me confundindo. Se eu for começar A ler, a ler, não, eles são literaturas São independentes. independentes? Isso, essa aqui é uma série, 7 livros. Quilaim são 3 livros. E é o História de primeiro? Mitre é uma trilogia. e todos são primeiros livros. Todos são os primeiros, Ah. ponta de lança. Eu tenho também livros Eu me teóricos, interessei tudo, esse né? Quilaim, cara, pra ver esse Esse embate Quilaim aí você vai achar entre um interessante. satanista e uma O embate cristã. mesmo vai começar na continuação dele, mas aqui já vai ter muita informação ocultista. É? Bastante. Olha, manto. Claro, é assim. Caramba. Eu apresento um carro para você, Tá. né? Tô mostrando o carro através do livro. Eu mostrei as capas já, olha aqui, ó. Né? Carro bonito, tal, né? Te dou a chave do carro, só que esse carro não tem gasolina. Eu não dou o ingrediente fundamental para a magia ou para o feitiço funcionar. Então eu tiro o combustível. Então eu Por quê? não. De medo Claro das que vai pessoas? ter maluco que vai querer fazer e vai se Então, estrepar. essa é a minha dúvida. Já vamos começar por aí. A magia é real? Existe o lance da magia? Ou o poder de Deus é mais forte do que a magia e impede que a magia tenha resultado? Sempre tive essa dúvida. Uhum. Porque senão, o que eu sempre pensei? Quanto mais a pessoa é famosa e bem-sucedida, mais gente quer ver ela no chão. Exatamente. Então mais gente tá fazendo magias ou desejando... Sim, chama o Exu rasteirinha para derrubar a pessoa, né? E aí? Então é o seguinte, se você tem uma vida reta diante de Deus, está no centro da vontade de Deus, você não tem por que temer. Né? A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado. Mas tem um versículo que eu acho mais importante, que está em Provérbios 26:2, que diz que maldição sem causa não encontra pouso. Mas ele também faz uma alegoria, assim como a andorinha, né? Assim como os pássaros, são aves migratórias. Então a andorinha vai e vem. Então, se você não dá esteio para a bruxaria cair, você não dá hospedeiro para ela precisa de um hospedeiro para crescer. O vírus precisa de um hospedeiro para crescer. Então, maldição sem causa não encontra pouso. Se você não der a causa, a legalidade, a legitimidade, se é uma pessoa que procura ter uma vida reta, né, essa maldição não funciona em você. Ela bate e ricocheteia, volta para o feiticeiro. Ah, é? Aí vem o termo feitiço virou contra o feiticeiro. É como andorinha, vem e vai. Se É a o que a gente Bíblia está fosse dizendo. pegar uma analogia, seria como se eu tivesse uma armadura. Sim. Se eu tenho fé, eu tenho uma armadura. Uhum. Só que se essa armadura ela tá com algumas brechas, com algumas coisas, se eu esqueci de proteger algumas coisas, ela vai entrar por esses... Entra por ali, entra por pela ali, fenda pelas da fendas. armadura, a fenda da... Você pegar um barquinho, por menor Tá. que ele seja, e colocar ele no oceano, né, ele não vai afundar. Agora, se você colocar um furo no casco dele, é uma questão de tempo. Ele vai E afundar. o que são esses furos? Esses furos são as nossas legalidades, é soberba, altivez, ganância, mentira, inveja,
né? Tudo aquilo que é tóxico, tudo Mas aquilo é impossível, né? Não ter nada disso, ou é? Mas acontece quando você tem o Espírito Santo, você entristece o Espírito Santo quando você se nutre com esse tipo de sentimento. Então, você é produto daquilo que você come. Tá. Então, se você se alimenta de um monte de lixo, né, o seu organismo vai estar cheio de toxina ali também. Então, depende muito da onde você busca a fonte. Eu creio que tem que ter um tripé para que você se mantenha em pé, né? Então, você tem que ter uma vida de oração, uma vida de adoração e uma vida de conhecimento da palavra, Tá. né? E aí você monta um tripé. E esse conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, ele vai gerar algo importante em você, ele vai gerar fé, né? E quando você tem fé, você passa a amar mais, você confia mais. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, o feitiço ele não funciona se você não tiver hospedeiro, né? Então, sem demagogia, é possível viver assim. É claro que você pode se irar, você fica com raiva, mas a Bíblia diz: irei e não pequei, né? Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Então eu fiquei bravo hoje, mas poxa, eu não vou arrastar isso. Ah, tá. Perdoa. Porque se você não perdoa, a pessoa é tóxica para você. Você fez alguma coisa maldosa. Você perdoa. Você tirou um câncer de dentro de você. Se você não perdoa, aquilo ali fica ruminando dentro de você, fica ruim, te faz mal, né? Te faz mal até fisicamente, você tem um desdobramento físico até e pode gerar uma doença. José, do Egito, ele perdoou os irmãos, que foram seus algozes, mas ele não convidou os irmãos para ir morar no palácio com ele. Porque convivência é afinidade, Ah, tá. né? Então você não tem afinidade, você perdoou, mas eu não preciso conviver com aquela pessoa, né? Então é possível sim, você perdoar, é possível você procurar ter uma vida de mais humildade, simplicidade. Quando você vê quão pequeno nós somos diante da vida, né, você começa a dar mais valor às coisas que você tem e reclama menos do que você não tem, né? Minha vida mudou muito, né? Você acho que sabe, eu perdi um filho, né? Então minha vida mudou completamente, o meu olhar da vida. Então eu vejo, poxa, essas coisas são muito efêmeras, muito pífias, eu vou brigar por causa disso, eu vou discutir por causa daquilo, eu quero mais a paz. Eu não quero ter razão sempre, eu quero ser feliz, sabe? Eu quero agradar a Deus e ponto final. Então isso cria sim uma blindagem de proteção. Uma blindagem. Ah, então entendi. Não é qualquer errinho que vai abrir brecha. Não. É a sequência desse erro. Isso, consciente. Consciente, né? Consciente. Você erra consciente. O cara é viciado em pornografia. Ele vai uma vez, ele vai duas, ele vai três, chega uma hora que aquilo fagocita ele. O Mandíbula tá escutando isso, né? Não. A palavra hoje eu acho que vai entrar muito na sua cabeça hoje. Você viu? A pornografia, ela insistentemente, ela traz esse tipo. Você tá abrindo brecha, cara. Olha o silêncio. O silêncio já diz muita coisa. O silêncio diz muita coisa. Né? Mas eu entendi. E esse lance do feitiço, da magia e tal, ela pode ser feita com intenção e pode ser feita também sem intenção, né? O desejar mal a outra pessoa, conscientemente ou inconsciente. Não acontece também muito? Tem. O pessoal chama, entre aspas, de olho gordo, né? Olho gordo. Desejo mal. Na verdade, o que essa pessoa está fazendo? Você não precisa ser satanista para servir ao diabo, né? Não é necessário isso, né? Basta você vibrar numa frequência negativa, né? Então, nós produzimos energia térmica, energia cinética, energia acústica, que eu estou falando, né? Então, estática, nós produzimos energia. Aí, se eu vibrar numa energia negativa e desejar o seu mal, tiver ódio de você, eu estou vibrando uma energia negativa, estou jogando isso para você. Fizeram uma experiência com plantas. Tem até um livro chamado O Segredo, o Mundo Secreto das Plantas. Incrível esse livro, eu recomendo para todo mundo ler. Fantástico, né? E também tem o Mundo Secreto das Árvores, né? Que é fantástico. Então a planta, fizeram a experiência, sabe aqueles caçadores de mitos? Tem um programa. Eles fizeram essa experiência. Você digitar lá no Google Caçadores de Mitos e tal. Eu sei que já fizeram experiência também de música clássica e música mais agitada, que as plantas reagem a isso. Reagem. E mais ainda, o cara pensou. A planta estava numa cabine toda protegida, né, sem nenhuma interferência externa, né? E ele pensou fazer mal na planta. Só dele pensar a planta murchou. Por quê? Porque existem ondas cerebrais. Existem ondas, você emite uma carga de energia negativa. Porque tem dia que você tá tão mal e não entende por quê, você tá cansado. Aí nesse dia, se alguém te deseja o mal, você tá na mesma frequência de onda, você tem mais chance
de receber. Por isso que a Bíblia diz, tem de bom ânimo. Fizeram uma experiência com freiras, e freiras têm o mesmo padrão de vida, né? E aquelas freiras mais melancólicas, elas vivem menos. Aquelas que são mais alegres vivem 10 anos mais. Então, tem muita coisa. Por isso que a alegria no Senhor é a nossa força. Né? Então, não é que você vai ser feliz o tempo inteiro, que você vai ser abatido, mas derrotado não. Né? Você não vai prorrogar aquilo. Tem muita gente legalista, fala, o cristão não pode beber. Jesus fez vinho numa festa. Então. Fez vinho, fez água em vinho. E se você parar para pensar, o que ele fez é muito louco, porque a água é H2O. Aí você pega a molécula de vinho, é uma molécula super complicada, cheia de números e códigos ali. Ele teria que fazer uma fissão nuclear, teria que quebrar todos aqueles átomos, aí fazer uma fusão nuclear para criar o vinho. É uma energia enorme, pegaria assim as estrelas da nossa galáxia, né? E Jesus nem ficou cansado, né? Ufa, isso aí deu trabalho, né? Não, fez água em vinho. E tinha álcool sim, porque tem gente que fala não, que era suco de uva. Tinha álcool? Tinha álcool, porque o vinho, para ser vinho, tem que ser fermentado. E o vinho é vinho, desde a época de Noé tinha álcool. Noé tomou um porre. Na Bíblia diz que Noé tomou um porre, então tinha álcool sim. A questão não é beber o vinho, por exemplo, é se embriagar. A Bíblia é contra se embriagar. Ela não fala não bebas, ela fala não se embriague. Então beber de vez em quando, não tem problema. Né? Tomar um vinho de vez em quando, tal, tranquilo, de boa. Assim como o cara que é casado, né? E aí faz o seu sexo, não tem problema, né? Sim, tranquilo. Tô olhando pra você mesmo, Mandíbula. Mas voltando ao lance do feitiço, né? E dos milagres, como você falou, de Jesus. Essa alteração da realidade, né? Não sei se esse seria o termo, né? De você pegar o que é real e você consegue transformar em outra coisa. É como se você estivesse alterando as possibilidades daquilo acontecer. A gente sabe que é impossível isso daqui se mexer daqui para cá. E se isso acontece sem que ninguém toque, é uma coisa sobrenatural, a menos que tenha outra explicação. Transformar uma água em vinho, ou fazer uma pessoa ficar doente, ou uma pessoa sofrer um acidente, você está interferindo no curso da vida normal. Exato. Quem dá esse poder a essas pessoas, entendeu? É Deus para bem ou para mal? Como que funciona isso? Eu não sei se eu formulei direito a pergunta, você entendeu? Entendi. Porque o poder não é, eu acredito, não é da pessoa que está fazendo o feitiço, ou da pessoa que está fazendo o milagre. Esse poder vem de outras forças, né? Ou não? Sim. Assim, quando não existe uma conexão direta com as entidades, você vibra numa frequência negativa, você pode causar um dano naquela pessoa. Talvez não um dano profundo, mas você pode deixar aquela pessoa mal mais tempo, mais deprimida, mais rebaixada, sofrer um pequeno acidente, é o chamado olho gordo, né? Você desejou o mal, você se alegra com o mal do seu próximo. Agora, quando você tem aliança com entidades, com demônios, aí você faz pactos, né? Esses pactos, eles vão te dar alguns poderes. O diabo, ele é um bom vendedor. Ele é ótimo de marketing, né? Ele vai te apresentar, assim, um negócio maravilhoso. E a primeira vez que nós vemos isso na Bíblia é Satanás falando para Jesus. Olha, se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Olha a prosperidade aí. Começou aí. Você quer ser próspero? Pô, você tá aí vivendo de carpinteiro. Tá vivendo de carpinteiro aí, que o trabalho mais pobre, você não ganha nada, você não tem nem onde morar. Você não tem casa, meu. Você mora em barraca. Eu sou dono de tudo aqui. Pois então. A mim foi dado, eu dou a quem quiser. Então, olha agora, você se prostrar do meu, te dou o reino, poder, dinheiro, fama, tudo. E ele tinha poder mesmo de dar isso para Jesus. Tinha. O mundo jaz no maligno. Então ele teria o poder sim de dar isso. Então essas pessoas elas pegam um pouco do poder do demônio das entidades, é isso? Isso, elas drenam o poder dessas entidades através delas. A entidade usa também a energia vital do ser humano para isso, né? E aí o feitiço é elaborado. Isso. Mas é claro, tem todo um preço, tem todo um ritual, né? Não é uma coisa simples assim de fazer. Né? Mas as entidades elas podem causar danos desde que haja legalidade. Então, e quando não tem legalidade, eles usam algo que eles chamam feitiço do anel de fogo. Então eles vão... A Bíblia fala que o diabo é como um leão que ruge em derredor, né? Procurando a quem possa tragar. Está procurando uma brecha. Onde está seu ponto fraco? Cadê seu ponto fraco? Aí ele procura, de repente, você está com a vida em ordem. Né? Mas de repente ele encontrou, puxa, você idolatra tanto o teu carro, você gosta tanto do teu carro é meio Isaac para você. Aí de repente alguém vai lá e bate no teu carro,
te desestabilizou. É o que ele precisa, aquele desestabilização para o feitiço entrar. Entendi. E esse poder é permitido por Deus? É permitido mediante a sua livre escolha. Não. A outra pessoa tá pegando um poder maligno para fazer mal a uma Sim, outra pessoa. a pessoa, ela se desviou de Deus, né? Que nem o filho pródigo. Ele se afastou, fez um monte de bobagem. Deus não impediu que ele fizesse aquilo. Ele estava fazendo tudo errado. Deus não impediu. É o livre-arbítrio dele. Ele fez. Simão Mágico, pegar na Bíblia, vai? Atos capítulo 8, né? A história de Simão Mágico. Simão Mágico foi um cara que enganou até Filipe. Ele andou junto com Filipe. Ele foi batizado. E o cara era um bruxo, era um mago. Ele enganava todo mundo em Samaria, do menor ao maior. E aí ele só é desmascarado quando vem Pedro. Pedro tem uma unção diferente. Tá. Pedro tem uma autoridade espiritual diferente. E quando Pedro impõe as mãos, as pessoas eram batizadas no Espírito. Aí o Simão chega lá e fala para Pedro: aí Pedro, quanto custa você passar essa unção para mim? Quanto custa? Como é um negócio, né? E hoje em dia a gente vê esse desdobramento na igreja. Pessoas vendendo a unção, vendendo Pedaço da cruz. o lenço ungido, a água consagrada, né? Então, quer dizer... Como que tem pedaço da cruz até hoje sendo vendido? Pois é. Que cruz enorme é essa, cara? Imagina, a lasca da cruz. Água do Rio Jordão. O cara pega lá Tornerol mesmo e pronto. Não quer nada, Jordão, coisa nenhuma. Caramba. Né? Engana o povo. A lâmpada ungida, lâmpada consagrada. Quando você pensa que os caras já pensaram de tudo, sempre tem uma pérola nova. Tem uma equipe de marketing que trabalha full time para tentar descobrir o que nós vamos inventar agora, né? Mas a gente tá falando sobre poder maligno, eu queria tentar voltar, porque é um assunto muito interessante que eu já li bastante e tenho muitas dúvidas. Então vou voltar lá para trás. Eu sempre tive dúvida entre todos esses termos aqui. Teve o Rina, a gente conversou um pouco sobre isso. Satanás, diabo, demônio, Lúcifer, até Samael. Eu já li em algum trecho, Samael, que teria sido o anjo que poderia ter sido Satanás. Sim, isso está nos apócrifos, né? Eu acho que é Enoque, que eu pesquisei também para o livro que eu estou escrevendo. Qual que é a história de Lúcifer? E é mesmo aquela que ele era um anjo invejoso e desejou ser Deus? Da onde vem isso? Ele era um anjo bonito, belo, né? Portador de luz. E ele tinha uma unção. Ezequiel 28 diz que ele era o querubim ungido. Ungir significa separado, santificado. Ele tinha uma missão especial. E você não consegue invejar ninguém se você está longe daquela pessoa. Você tem que estar perto. Quando você está perto, você inveja. Então ele está perto de Deus, ele tinha uma proximidade com Deus, ele começa a invejar. E ele quis ser Deus. É o que fala em Isaías. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser como Deus. Ao querer ser como Deus, ele é expulso. Porém, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos com ele. Aí nós vemos que o poder de persuasão de Satanás, que o Satanás vem de Satã, do hebraico Satã, que é o opositor, o adversário, e o diabo vem de diabolos do grego, né, que significa aquele que traz divisão. Ele então, Lúcifer se torna o opositor. Só que ele arrastou a terça parte dos anjos com ele. Quer dizer, o que ele falou para os anjos? Então. Quer dizer, qual foi o argumento? Porque ele conseguiu persuadir de uma maneira, assim, extraordinária. Porque anjos que têm uma capacidade mental de 100%, a gente usa 10% do cérebro, né? O anjo usa tudo, né? E, de repente, ele conseguiu enganar. Então, o poder de persuasão dele é algo incrível. Imagina o que ele não faz com os homens, né? Afastados de Deus, que ele não faz, o estrago que ele não faz com os homens, né? Então, se você não tiver o Espírito Santo para te dar discernimento, você cai no que Paulo chama das astutas ciladas do diabo. Cai nessas armadilhas, né? Então, foi desenvolvido a partir desses anjos caídos, esses demônios, eles começaram a fazer uma série de coisas. Gênesis 6 diz que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais lhe agradaram. Então, nós vamos ver uma coisa curiosa aqui, né? Anjos caídos copulando com mulheres terrenas, elas tendo filhos e nascendo gigantes, os Néfilins, né? É o que fala na continuação do Quilaim, o Néfilim, Então, os gigantes. E esses gigantes continuaram na história mesmo depois da Era Diluviana.
né? Então nós temos aí o que é Eles chamado não de... foram mortos no dilúvio? No dilúvio, sim, Ah, mas tá. continuaram fazendo a mesma coisa. O ritual continua, que eles Continua? continuaram, é chamado de precedente bíblico. Porque pós-dilúvio, nós vamos encontrar, por exemplo, o gigante Golias. É. Golias é pós-dilúvio, né? O Golias tinha 2,75 de altura. Quer dizer, era um monstro, né? E não era um cara que tinha doença, gigantismo. Ele era um guerreiro, só a armadura dele completa era 80 quilos. Né? Então, você Então, vê... gigantes não é uma figura de linguagem, eles eram Não, maiores mesmo do que eram os maiores, seres tanto humanos. é quando os espias lá vão ver a Terra Prometida, eles voltam, eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Quer dizer, na imagem deles, nós somos gafanhotos. É essa que eles passaram para Moisés, são pequenininhos. Os caras são muito grandes, Então, Como é que a gente vai pegar esses caras? Então isso leva a gente a crer que os anjos têm uma estatura maior do que os seres humanos também. Tem uma estatura maior que o ser humano. Agora, o curioso é eles gerarem filhos em seres humanos. O demônio se multiplica? Não, então. Pois é, não pode se multiplicar. Né? Então. Porque eu lembro que teve uma ocasião, numa libertação, não foi na Neuza, tá? Foi em outra, né? Que manifestou um demônio, né? E estavam falando em nome de Jesus e o demônio não ia embora. Aí falaram, não, esse demônio não adianta você explicar para ele quem é Jesus, é um demônio filhote. Né? Você vai ter que primeiro explicar quem é Jesus para depois ele se ligar e ir embora. Né? Isso não existe, né? Isso é piada, né? Até. Então, o que acontece? Já ouviu falar de súcubos e íncubos? Já. Então, os súcubos é a materialização demoníaca na forma feminina e íncubos a materialização demoníaca na forma masculina. Isso eu falo no meu livro Rastro do Oculto. E também tem 2 vídeos no meu canal, A História do Diabo e o Diabo na História. Também explica lá. Então ele se materializa, né? Até os anjos se materializaram para Abraão, para Ló, comeram, né? Quer dizer, materialização bem concreta mesmo, comeram. Ele se materializa na forma feminina, como um súcubo. Isso, veja bem, não pode acontecer em qualquer lugar. Tem que ser no ambiente ritualístico. Um anjo de Deus pode aparecer aqui, se Deus permitir. Né? Mas um demônio não pode, materializado não. Não. Só dentro de um ritual, só dentro de um espaço ritual. Né? E tem medidas, tem proporções, tem tudo certinho ali para poder... assim como tinha medidas e proporções para a construção do tabernáculo, e uma vez obedecidas as medidas, obedecidos os rituais que Deus estabeleceu, o Shekinah de Deus se manifestava. Ou seja, o que antes era um pedaço de areia do deserto, agora é o poder de Deus que está ali. Shekinah é o poder de Deus. O poder de Deus está ali. A glória de Deus, né? Aí, essas entidades têm que fazer isso em ambientes rituais, em templos. Na época seriam os igurates ou os etemenanques, né? Que era muito comum na Mesopotâmia. Então, eles pegam... Deixa eu tomar uma água aqui. Eles pegam, se materializam na forma feminina, súcubo, tem relação com o homem, recolhe o sêmen, né? Aí ele se materializa na forma masculina, íncubos, né? E vai incubar. Ele vai fazer uma incubação. E aí ele injeta aquele sêmen. Porém, a célula germinativa, ela foi carregada com uma espécie de energia, porque essas entidades têm uma energia. Né? Na falta de uma palavra mais adequada, vou usar energia mesmo. Né? Então imagina que a energia atômica ela pode causar mutação na pessoa. Né? Em animais e até em árvores. Né? Então uma mulher grávida não pode tirar um raio-x, pode comprometer a formação do feto. Então essa energia radioativa pode comprometer, pode deformar o nosso DNA. Então, essa energia dessas entidades, quando eles transportam a célula germinativa, eles corrompem isso e aí vai nascer uma anomalia. Né? Não vai nascer um bebê normal, vai nascer os gigantes. Que a Bíblia diz que eram varões de grande renome, pelos feitos que eles faziam e tudo mais. Né? Então, são alguns feitiços de alta magia que já remontam desde a época da Mesopotâmia. Né? Isso é antigo, os sumérios tinham, os acádios tinham, os egípcios, os astecas, incas, maias, né? Machu Picchu. Isso está pelo mundo inteiro. Os caras chamavam de semideuses, né? Devia ter várias denominações. Exato, essa é a ideia mesmo, semideuses. Filho dos deuses, né? Com as mulheres. Com as mulheres. Exato. E isso, então, não foi interrompido com o dilúvio. Mas não. O dilúvio, a intenção do dilúvio era interromper isso e outras coisas. Era né? acabar com tudo, né? Só que eles continuaram fazendo. Por isso que, teologicamente, a gente chama isso de precedente bíblico. É algo que continuou ocorrendo e a gente vê evidência disso.
tive evidência, por exemplo, né, o gigante Golias. Teve outros também. Mas hoje em dia ainda pode acontecer ou não? Hoje não. Hoje eles aprimoraram, digamos, essa engenharia genética, né? Com o passar do tempo, o diabo ele tem uma natureza psicomotora. Então ele muda na medida em que ele aprende. Então ele aprimorou essa, digamos, engenharia genética, né? E hoje pode nascer pessoas com alterações biológicas, com alterações no seu DNA, sem ser perceptível, né? Você não percebe aquilo, você não nota Não precisa aquilo. ser um cara Não é maior. mais gigante, não é maior, você não nota, né? Quando eu fazia parte do engano, eu tomei uma série de injeções, de vacinas, que tecnicamente iriam me imunizar de todas as doenças que eles iam programar e lançar na humanidade. Caramba. Tecnicamente, evidentemente eu não vou pagar para ver, É. eu não vou marcar a touca, né? Mas tecnicamente sim, porque eles estão planejando tudo isso. E quando a gente vê em final dos tempos, se você quiser me interromper, você interrompe, porque eu falo pra caramba. Tá? Não, depois eu vou voltar lá pra história do demônio, que eu quero perguntar mais uma coisa. Tá bom, pra então gente volta fechar pro demônio aí pra gente fechar Tá. o demônio. Então vamos lá. Lúcifer caiu junto com um terço Isso. dos anjos. Caiu pra onde? Pra terra. Não foi pro inferno? Não, veio pra terra, tá escrito. Jesus ele disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu, né? Veio pra terra, na nossa dimensão. Ele tá aqui, ele tá atuando. O mundo jaz o maligno. Satanás tentou Jesus no deserto. Ele estava ali, fisicamente no deserto, não numa outra dimensão. Eu achei que ele estava no inferno e conseguia atuar aqui e no inferno. O que é o inferno, então? Seria uma prisão espiritual. Algumas dessas entidades estão presas ainda, né? Por exemplo, Abaddon, é falado em Apocalipse que ele vai ser liberto, né? No momento certo ele vai ser liberto e ele vai guiar toda uma horda de demônios que vai fortalecer ainda mais o poder do anticristo. Mas eles estão aí, estão soltos. Então o Lúcifer caiu para a terra junto com os anjos, os anjos caídos, esses demônios. E aí, daqui da terra, ele não saiu mais. Não, ele está preso nessa dimensão terrena. Você vê o tamanho do universo. Quando você imagina o tamanho do universo, a nosso planeta é um pontinho no universo. Ele está preso nesse pontinho, né? Então não é legal para ele também. Então ele vai causar o máximo de dano possível ao homem, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Essa é uma das questões que fez também com que ele se rebelasse contra Deus, né? Ele não aceitava? Não aceitava. Que tivesse sido feito um outro ser, outra criatura. Uma outra criatura, a imagem e semelhança de Deus. Então tem uma série de vertentes aí que a gente pode estar explorando. O que a gente tem que os anjos não tinham? Olha, acho Por que a gente é chamado que a gente é feito a semelhança de Deus, sendo que os anjos eram seres, na teoria, mais perfeitos, mais elevados do que a gente? O que a gente se diferenciava desses anjos? Eu acho que a gente consegue hoje ter o Espírito Santo. Antes o Espírito Santo estava sobre os profetas. Hoje está em nós. E Lúcifer, ele inferia isso muito rapidamente. É um ser inteligentíssimo, né? Então ele consegue antecipar, puxa vida, né? O Espírito Santo, eles vão ter acesso ao Espírito Santo. Eu não tenho acesso à Trindade, eu tenho acesso a Deus, mas eu não tenho acesso ao Filho, eu não tenho acesso ao Espírito, né? Então são atribuições que Deus deu para o homem. Você não vai encontrar o demônio tendo acesso ao Espírito Santo, porque é santo, ele não tem permissão, né? Então ele não tem essa plenitude que nós temos hoje. E a gente é carne, é espírito e é alma. E a alma. Um anjo é o quê? Ele é só espírito? Ele é só espírito. Ele não tem alma? Não tem alma. O que é alma? A alma é quem nós somos. Como será essa divisão? Olha, existem N interpretações para isso, tá? A que eu acho mais palatável é o seguinte, né? O nosso corpo material, a nossa alma é a nossa essência, nosso DNA divino. Deus colocou alguma coisa dentro de você que você já nasceu assim. Você já sabe a diferença de certo e errado, né? Você tem uma noção do que é bom e do que não é bom, do que não é bom. Então esse DNA divino está em todos nós, é a nossa alma, é a nossa essência, que vai ter um desdobramento na nossa psique. Não é a psique, mas ele se desenvolve para a psique, né? E o espírito é o eterno, né? O espírito é eterno, é o corpo glorioso. Quando a gente sai desse corpo, a nossa formação, né, espiritual não vai ser igual a essa. Ela muda, né? É um corpo glorioso. Quando Jesus ele ressuscita, Maria Madalena vai ao sepulcro,
ela está procurando lá por Jesus, né? Então ela vê um anjo na altura da cabeça e o outro no pé ali, né? E fala, poxa, cadê Jesus? Por que eles estão nessa posição? Porque eles estão guardando algo importante. Era assim que eles guardavam a Arca da Aliança, um anjo de cada lado, né? Cobrindo a arca. Então, e também é dito que quando Pedro chegou no túmulo, Pedro, João chegaram para ver, então o sepulcro aberto que Maria falou, eles viram um lenço enrolado num lugar à parte. Os lençóis estavam no chão, mas o lenço da cabeça estava enrolado num lugar à parte. Tinha um costume judaico, curioso isso, e quando o judeu estava comendo, é que nem você está no restaurante, você põe o guardanapo no colo, né? Aí você acabou de comer, você joga na mesa. Isso. Você deu um sinal para o garçom, acabei. Né? Então, mais ou menos o judeu fazia isso. Então, se por acaso ele fosse levantar por algum motivo, né, ele deixava o guardanapo enrolado. Não acabei, não recolhe. Se ele só jogasse, recolhe. O servo dele recolhia. Jesus deu um sinal para nós. Olha, não acabou. Eu volto. Eu vou continuar essa história. Não terminei aqui. Né? E aí Maria Madalena está desesperada. Né? Cadê Jesus? Aí ela vê o jardineiro atrás dela. Né? E ela pergunta para o jardineiro, que era Jesus. Né? Que era Jesus. Fala, pô, onde é que você levou o Jesus? Onde é que você levou meu Senhor? Né? O que você fez com ele? Né? E o jardineiro só fala uma palavra, né? Maria. Aí ela reconheceu pela voz. Né? E ela responde, Rabone, mestre. Né? Então, a voz era a mesma. Então, quer dizer, o nosso corpo glorioso vai mudar, é outra coisa aqui. Aqui deteriora, engorda. Então, tudo. a alma, que é a nossa essência, está grudada ao nosso corpo físico. Uhum. E em sonhos, ou em revelações, ou em oração, a gente consegue grudar essa alma no nosso corpo espiritual e vagar num plano superior espiritual por algum tempo? Existe... Deus, ele equipou o nosso cérebro com a glândula pineal e que nos capacita a ter experiências sensoriais. Eu tenho até um vídeo sobre isso no meu canal. Né? Então, esse equipamento que está no nosso cérebro, a glândula pineal, que nos permite ter essas experiências espirituais e faz com que você tenha contato com o divino. Você pode ouvir o divino, você pode sentir a presença de Deus, sentir a presença dos anjos. Agora, o que é chamado de desdobramento, é isso que você me perguntou, se sair do corpo? Viagem astral. Viagem astral. Outro tipo de experiência. Exato. Né? Deus, nas escrituras sagradas, não permite isso. Né? Você vai ver em casos pontuais. Deus levou Ezequiel... Fio de prata, sabe? Quando fio de prata. Que eles descrevem... Onde que eles descrevem? Eclesiastes. Eclesiastes. Quando o fio de prata se rompe, aí acabou a vida. É o que liga, exatamente. Sai, na verdade, do coração. As pessoas imaginam um plexo solar, né? Liga a sua energia vital. O que mantém a gente vivo. Exato, esse corpo espiritual. Né? Ele vai te sair e aí toda essa energia vital que está nesse corpo espiritual, ela sai e você morre. Né? Então... quando você tem esse desdobramento, né, quando Deus permite, Deus às vezes permite que isso aconteça, Deus te leva. Levou Ezequiel em espírito, levou Paulo em espírito, né, ao terceiro céu. Agora, existem técnicas na alta magia, que isso os anjos caídos ensinaram para o homem, né, que aí sim, você mediante técnicas, você consegue fazer o desdobramento. Mas não é algo que Deus permitiu fazer. É algo proibido. É algo proibido, porque você pode sair e não voltar mais. Exatamente. Dizem até que alguns casos de doenças mentais ou de esquizofrenia são pessoas que quebraram o fio de prata, foi rompido, né? Foi rompido, foi danificado, né? Você pode morrer ou você pode voltar sequelado. Então, quando você está em oração ou no estado de graça, alguma coisa, você não está nesse plano espiritual de alguma forma? Não, você sente o plano espiritual, você percebe o plano espiritual, você entra em simbiose até com o plano espiritual, né? Mas não que você saia do corpo, assim, tudo. Não. Agora, sonho, Deus pode te revelar através de sonho. Exatamente, tem alguns sonhos de você ver lugares que você antevê lugares que você não foi ainda, como já aconteceu comigo, ou unir coisas do passado que você não viveu, mas você se sente muito... íntimo daquilo, né? Exatamente. O sonho, sim. José teve sonhos, né? Então, o próprio pai de Jesus, José, também teve sonhos, né? Que não era para ele voltar para Nazaré, onde você vai se esconde no Egito. Né? Então, tem momentos que a gente tem que aprender a recuar também, né? Não é só avançar. O recuo também é estratégico.
Mas então esse lance de alma, corpo e espírito, os feiticeiros, as pessoas que trabalham com feitiços e bruxarias e tal, Uhum. eles têm essa permissão, Os anjos caídos ensinam e eles ensinam tabulam, eles dão é. prazo. Tipo, você pode fazer o desdobramento por tantos minutos. Né? Eles tabulam. E E se cada for- pessoa tem um ritmo biológico diferente. Então, eles equalizam isso. e você falou que tem um preço, tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. Espiritual, físico, o que é esse? Pode ser. É um preço de, muitas vezes, você... Você tem que fazer um pacto. Existe uma diferença do pacto e da aliança. Né? O pacto, ele vai te dar dinheiro, poder, fama por um período. Tá. Te dá por 10 anos, por exemplo. E aí aquela história que você vê da maldição dos 27 anos. Né? do Do Jim rock. Morrison, Janis Janis Joplin, Joplin, a Amy. a Amy Winehouse. Então, tudo com 27, né? Então, você faz um sucesso explosivo, dura um período, e aí ele corta a sua vida. E as pessoas aceitam isso, né? Porque eles têm a ideia de que, eu não vou durar muito, eu uso tanta droga, eu tô tão... minha vida é tão maluca, né? Então, beleza, eu vou aproveitar a vida. Ou não acreditam, né, que realmente exista e que e esse preço vai ser cobrado um dia. É que o ritual em si, se a pessoa ela tá bem lúcida, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, né? E é uma coisa que te impõe um certo respeito, né? Já a aliança, em tese, é para sempre, né? Ela não morre, né? Ela vai para sempre ali, até o final da sua vida. Mas esse ritual é um ritual pessoal? Ou você tem que fazer parte de uma... Faz parte de um grupo. Ah, é? É um grupo que tem tentáculos em tudo quanto é lugar da nossa sociedade. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, avalie e compartilhe o vídeo. Um grande abraço.